Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos de volta a mais um encontro do Círculo Ludovico. O Círculo Ludovico, para quem não conhece, é um encontro que eu promovo mensalmente na condição de embaixador, de divulgador do Clube Ludovico e repercutindo a obra do mês. A gente começou repercutindo obras anteriores do clube, mas depois nós vimos que as pessoas estavam também interessadas em conhecer a obra do mês, tá? Já que elas tinham a possibilidade de adquirir as obras anteriores no outro momento, uma vez que você faz parte do clube. E aí eu combinei com o clube, falei, não, vamos fazer do livro do mês. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Hoje está dando certo o comentário, né? Eu fiz uma live passada, depois a gente descobriu que por algum motivo na programação, lá pergunta se é uma live para crianças ou não crianças, você tem que colocar que não é para criança, para que os comentários possam aparecer, eles estavam desaparecidos. Boa tarde a todos vocês. Então, tem sido muito legal, porque eu tenho repercutido exatamente o livro do mês no Clube Ludovico. E permitam-me já fazer os reclames paroquiais, né, o comentário paroquial. Para quem ainda não assina o clube, você tem aqui ao lado o QR Code que te dá acesso ao site clubeludovico.com.br. É um clube de livros que do qual eu tenho muito orgulho de participar como embaixador. Já fui autor do clube com o meu livro sobre a liberdade de expressão, o Da Palavra ao Medo, que saiu lá com capa dura e tudo. E é um clube que envolve temas relacionados à liberdade. Então, é um clube que conversa muito com liberais, com libertários, com conservadores, com empreendedores. Vez ou outra sai um livro associado a elementos de empreendimento. Olá, meus amigos, baita prazer. Olha o Álvaro falando lá da Espanha. Então, é um clube bem interessante. Mensalmente chega um box na sua casa, com alguns presentes, né? Mas sempre com livros selecionados. O livro do mês é O Mito Bolchevique, de Alexander Berkman, e é sobre ele que eu vou fazer alguns comentários hoje. E sempre lembrando que o Clube Ludovico me presenteou, na verdade, vos presenteou, com um cupom de descontos para quem for fazer o plano anual. Lá no site vocês vão ver que há diversos planos, vai de plano mensal, trimestral, enfim, tem lá vários planos. E para aqueles que optarem pelo plano anual, deixa eu escrever aqui, o cupom é Xavier Convida. Pronto, está aqui. Xavier Convida. Deixa eu colocar aqui em tela. Esse é o cupom, você entra lá, coloca esse cupom. E além disso, pessoal, e com essa mensagem eu finalizo a parte dos reclames, eu combinei com o meu time, nós vamos fazer o Clube Ludovico nem está sabendo disso, nós vamos fazer uma imersão agora nos dias 18 e 19. Nós, eu digo eu, e essa imersão será manhã, das 10 ao meio-dia, tarde, das 2 da tarde às 4 da tarde, no sábado e no domingo, 18 e 19 de abril. É a segunda imersão Aletheia, em busca de uma vida intelectualmente interessante, na qual eu vou me valer de documentação do corpus hipocrático, que surge em função das reflexões filosóficas que existiam naquele tempo, para que a gente possa pensar o melhor da nossa existência a partir das lições hipocráticas. Então, eu vou fazer uma análise dessa documentação, trocando ideias com vocês e mostrando como que, primeiro, como a medicina, como as artes curativas de diversas áreas, elas surgem flertando com elementos da filosofia,
sem os quais elas não existiriam, e o modo como isso tem implicações diretas na nossa existência. É bem interessante. Para quem assinar o Clube Ludovico nesse mês, e nesse mês eu digo enquanto está valendo para esse livro Alexander Berkman, que é até a primeira semana do próximo mês, vocês ganham a imersão, tá bom? Então, quem fizer a sua associação ao Clube Ludovico nesse mês, nós vamos mandar um ingresso para vocês da imersão Aletheia. Aqueles que já estão inscritos, eu sou muito agradecido. Tem muita gente que já faz parte do Clube Ludovico também. Vamos lá? Vamos... Deixa eu tirar aqui. Pronto, ocultei. Vamos falar um pouquinho desse cara, desse Alexander Berkman. Existe um elemento nos estudos, vamos dizer, de apropriação adequada de um texto que eu considero de sobremaneira importância, que é o que nós chamamos de prosopografia. Prosopografia. O que é a prosopografia? Prosopon vem do grego, é de origem grega, pessoa, personagem, e grafém é escrever, grafia, grafar. Então, prosopografia seria a descrição escrita, uma construção ou uma reconstrução da imagem de uma pessoa, da imagem de um determinado personagem. E a prosopografia exerce um papel extraordinário na compreensão da obra de qualquer autor, porque você nunca consegue separar completamente a obra de um autor do seu contexto histórico. E o contexto histórico no qual Alexander Berkman viveu diz muito sobre a sua postura, diz muito sobre o modo como ele pensava e diz muito sobre a natureza da obra. Obrigado a todos os lanterneiros que estão aí deixando lanterninha, pessoal da Sociedade da Lanterna, um beijo grande de vocês, estou com saudade de vocês. Especialmente o pessoal que viajou aí para a Grécia recentemente, a gente acabou de chegar. Então, veja, essa ideia da prosopografia como reconstrução de elementos da vida da pessoa, como uma espécie de compreensão da natureza do personagem, é fundamental para a gente entender. O Alexander Berkman nasce em 1870, então meados ali do século XIX, e morre em 1936. Ele nasce em 1870 no assim chamado Império Russo, na região da Lituânia. É uma região muito interessante na qual muitas ideias chegavam da Europa Ocidental e alimentavam, vamos dizer, o espírito, especialmente dos jovens, com ideais revolucionários. E o interessante é que o Alexander Berkman, ele nasce numa família de condições materiais bem razoáveis, mas experimentando limitações sistêmicas do Estado por ser de uma família judia. Então, ele, vamos dizer, ele experimenta uma vida materialmente próspera, mas entende os males da presença do Estado na vida do sujeito muito cedo, exatamente por sofrer por uma questão familiar, sanguínea, algumas limitações impostas pelo Império Russo. Muito jovem ainda, já alimentado, especialmente depois que o pai morre, alimentado por ideais revolucionários anarquistas, ele vai para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos quando, em 1892, tenta matar um sujeito chamado Henry Clay Frick. Henry Clay Frick, num golpe anarquista. Esse Henry, ele era vamos dizer, ele era um industrial norte-americano que financiava movimentos que promoviam, inclusive, violência contra revolucionários em território norte-americano. E
O nosso herói, o nosso Alexander Berkman, ainda muito jovem, deixa eu fazer as contas, olha aqui, ele nasceu em 70, ele tenta matar esse industrial Henry Frick em 1892, então ele estava com 22 anos. Ele não consegue avançar com esse atentado, o atentado dá errado, o sujeito sobrevive e o Alexander Berkman fica preso por 14 anos nos Estados Unidos. Por 14 anos nos Estados Unidos. Pois bem. Período no qual ele amadurece sentimentos anarquistas e amadurece como indivíduo. Depois desse período, em 1919, ele é deportado para a Rússia e muito entusiasmado com a ideia da Revolução Bolchevique. Bolchevique, que significa majoritário, né, a maioria em russo. Então, a Revolução Bolchevique, que foi uma resposta ao regime czarista de Nicolau II, na verdade, ela tem dois momentos, né? Em 1917, um primeiro movimento acontece em fevereiro e um segundo movimento acontece em outubro de 1917. Esse de fevereiro foi depõe o czar Nicolau II, né? Então o sistema czarista imperial é questionado, mas o regime que assume, com socialistas moderados, com liberais, é um regime que faz com que a Rússia permaneça numa guerra que estava destruindo o país. E isso continua retroalimentando elementos de grande insatisfação social. Então, de fevereiro até outubro, vamos dizer, essa violência intestina ao regime russo continua, e em outubro de 1917 nós temos aí a derrocada dos regimes vigentes e a ascensão desse regime bolchevique, que defendia o quê, basicamente? Ele era de inspiração marxista, defendia uma tomada de poder num processo revolucionário. Você tinha, do outro lado, os mencheviques, que eram homens mais moderados, que pensavam numa transição mais moderada de poder. Os bolcheviques não, eles eram mais agressivos na sua proposta, na sua postura. E a Revolução Bolchevique, portanto, chega como uma boa nova na cabeça do Alexander Berkman. Puxa, finalmente nós vamos instituir um regime de liberdade, porque essa era a ideia originária do regime bolchevique. Caminhar para um enfraquecimento das estruturas estatais, uma redistribuição de poder no que depois vão ser chamados os sovietes, que são os conselhos administrativos que reuniam camponeses, soldados, trabalhadores, né? Então esses sovietes eram pensados como detentores do poder, mas o que acontece com a Revolução Bolchevique, nós vamos ver um pouco mais profundamente, é muito diverso daquilo que foi prometido. E a obra do Alexander Berkman, nesse sentido, o mito bolchevique, é muito interessante, porque eu comecei falando de prosopografia, porque é um homem que vem com o espírito completamente favorável às ideias do regime bolchevique, vai dizer, puxa, agora sim nós vamos conseguir. Lembrando que ele era um anarquista, e o anarquista basicamente defende liberdades individuais contra estruturas estatais centralizadas. Esse é um ponto comum que une tanto anarquistas de esquerda quanto os assim chamados anarcocapitalistas ou anarquistas aspas de direita. Então, é uma certa ojeriza com relação às estruturas estatais. E o que você vê nessa prosopografia, né, nessa biografia de Alexander Berkman, é um sujeito que começa a ver por dentro, porque depois de 14 anos preso, ele é deportado, ele é devolvido à Rússia, feliz da vida,
feliz da vida, ele é devolvido à Rússia, dizendo, agora eu vou colaborar com esse novo regime. E o que acontece é que ele escreve esse livro como uma espécie de diário / testemunho daquilo que ele estava vivenciando, daquilo que ele estava experimentando. Eu fico sempre muito impressionado com esses caras, porque é um homem que morre, ele comete suicídio, ele estava morando em Paris em 1936. A vida desses caras, né, assim, é uma vida que a gente só consegue imaginar. São tantos movimentos, são 14 anos preso, aí sai, participa ativamente de elementos revolucionários, queria trabalhar para o regime, aí começa a ver que o regime não anda. Enfim, é absolutamente extraordinário ver a riqueza de uma vida como essa. Ele experimenta essa vida junto aos bolcheviques de janeiro de 1920 a dezembro de 1921, de janeiro de 1920 a 1921, dezembro de 21, e esse livro é lançado em 25. Em 25 esse livro é lançado. Ele teve dificuldades para publicar o livro, dificuldade essa que inclusive fez com que o editor norte-americano sugerisse a ele que retirasse o último capítulo do livro. Então, por quê? Porque, segundo o editor que publicou a obra nos Estados Unidos, esse capítulo final era uma espécie de anticlímax. De anticlímax. Isso é muito legal. O editor achou que o livro não venderia se terminasse num anticlímax, numa mensagem negativa, numa mensagem que... E aí, no desespero por ser publicado, o Alexander Berkman aceita a retirada do último capítulo. O livro é publicado sem o último capítulo, só que depois, um tanto angustiado, o Berkman faz ser publicado o capítulo final em separado, que inclusive saiu em edição chamado Anticlímax, numa ironia à fala do editor. Anticlímax, negócio extraordinário. E é sobre esse texto que eu gostaria de falar um pouco mais. Tem uma passagem já intitulada As Lições de O Mito Bolchevique, que meio que, vamos dizer, resumem a posição do Alexander Berkman, que vive em primeira pessoa essa experiência que deu muito errada, na Rússia soviética, Ele diz a parte... Aí, quer dizer, o Clube Ludovico... Eu espero que a minha parceria com o Clube Ludovico, como embaixador do clube, vá longe, mas independentemente do quanto vá, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho, porque faz um trabalho realmente muito interessante. O que eles fizeram? Publicaram um livro, sempre em versão luxuosa, capa dura, e já fizeram um facsímile com o capítulo final, para que a gente não perdesse nada. O capítulo que foi censurado pelo editor. E nele nós temos as lições de O Mito Bolchevique. Diz o Alexander Berkman, desde a minha juventude, a revolução social, foi a grande esperança e o objetivo da minha vida. Para mim, ela representava o Messias que libertaria o mundo da brutalidade, da injustiça e do mal, e abriria caminho para uma humanidade regenerada, fraterna, que viveria em paz, liberdade e beleza. Eu acho isso bonito porque isso humaniza o indivíduo. Você vê que um anarquista de esquerda, vamos colocar aqui entre aspas, um anarquista de esquerda, não necessariamente, nesse momento histórico, era alguém, um endemoniado, um filho de Satanás, querendo a destruição. Não.
era alguém que tinha uma visão romântica sobre a possibilidade de o fim do Estado, sobre a possibilidade de um regime pacificado, de liberdades individuais, de beleza. E é isso que ele estava buscando. E quando surge, Rose, obrigado pelo seu carinho. E quando surge a Revolução Bolchevique, ele fala, puxa, é ali, esse é o ponto. Nós vamos conseguir a partir dali. E vocês vão ver, eu tenho feito aqui no YouTube diariamente comentários sobre uma coleção de livros que eu estou lançando progressivamente, chamada Aforismos para Efêmeros. Nós estamos lendo o 4º volume, referente ao mês de abril, e exatamente agora, coisa de 2 dias, eu falava sobre como os interesses moldam as nossas leituras, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vocês vão ver aqui agora como é bonito ele falando, puxa, eu fui enganado, mas eu fui enganado porque eu fui ingênuo, porque eu realmente queria acreditar que, a despeito de tudo que estava acontecendo, os bolcheviques queriam se manter naquele princípio originário de pacificação, de beleza, de liberdade, de enfraquecimento das estruturas estatais. Mas, moçada, o que precisa ser dito é que sempre que isso foi tentado, e aí permitam-me sublinhar esse sempre que isso foi tentado, inclusive nós brasileiros temos uma experiência extraordinária com isso, extraordinária que eu não estou falando em sentido positivo, a ideia de que eu vou assumir o poder, vou impor, a partir de estruturas estatais, um regime idealizado e depois eu saio do poder. Os militares tentaram isso daqui. O que foi o golpe militar? Não, nós vamos assumir porque existe uma ameaça comunista, mas fiquem tranquilos, nós vamos assumir só para debelar essa ameaça comunista, porque depois nós vamos devolver o país à democracia. E lá se foram décadas enfiadas em regime totalitário. Então, essa ideia não é nova. Não, fiquem tranquilos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas de eu autorizo. Lembra agora, coisa de pouquíssimo tempo, meses atrás, grupos inteiros, eu autorizo. Eu autorizo o quê? Um golpe? Não, porque com um golpe nós vamos assumir o poder e nós vamos debelar os inimigos e aí nós vamos viver num regime idílico, telúrico, de paz e prosperidade. A gente tem que aprender com a história. Então, por mais que nós desejemos isso, a história diz que é um caminho bem complicado. Sem exagero, posso dizer que o dia mais feliz da minha vida, da minha existência, foi passado numa cela de prisão, diz Alexander Berkman. O dia em que as primeiras notícias da Revolução de Outubro e da vitória dos bolcheviques chegaram até mim, na penitenciária federal de Atlanta, né, onde ele ficou preso por 14 anos. A noite do meu cárcere foi iluminada pela glória do grande sonho que se tornava realidade. As barras de aço derreteram, as paredes de pedra recuaram e eu pisei no velo de ouro do ideal prestes a se realizar. Seguiram-se semanas e meses de trepidação, nos quais vivia em meio à turbulência da esperança e do medo. Medo de que a reação esmagasse a revolução e a esperança de alcançar a terra prometida. Vamos manter essa revolução funcionando. Ele estava preso nos Estados Unidos, a revolução acontecendo na Rússia, já de raiz soviética, mas é só um pouco depois que se institui a União Soviética. E ele preocupado, puxa, que não consigam esmagar a revolução bolchevique, porque ela é, vamos dizer, a esperança que nós temos aqui. Finalmente chegou o dia tão esperado e eu estava na Rússia soviética, quando ele foi expulso dos Estados Unidos. Cheguei exultante com a revolução, cheio de admiração pelos bolcheviques e radiante de alegria pelo trabalho útil que me esperava no meio do heróico povo russo.
tão combalido, tão testado por tantas guerras, por tanta carestia, por tanto sofrimento. Porque o povo para ser sofrido é esse povo russo. Eu sabia que os bolcheviques eram marxistas, defensores de um Estado centralizado, algo que eu, anarquista, nego em princípio. Reitero o fato de que anarquistas de esquerda e de direita têm esse traço comum. A ideia de que um Estado centralizado, um Estado poderoso, não é algo bom, não é algo desejável. A bom juízo, nem mesmo Marx era defensor dessa ideia. Marx acreditava que num processo dialético da história, o sistema capitalista tenderia a uma degradação e surgiriam mecanismos quase que espontâneos de resposta que levariam de uma mentalidade socialista para uma estrutura comunista com um poder distribuído entre os proletários, por assim dizer. Então, a bom juízo, na projeção de Marx, que ele não trabalha lá ao final, a coisa meio que desembocaria em algo não muito diferente daquilo que anarquistas de esquerda gostariam de ver. Mas fato é, por outro lado, que a história demonstrou a inviabilidade das estruturas descritas em plano teórico por Marx. E aqui eu faço um parênteses para ajudá-los a compreender. Os intelectuais italianos, especialmente de raiz gramscista ou gramsciana, foram aqueles que perceberam uma coisa. Já no início do século, puxa, peraí, a descrição de Marx a respeito do colapso do capitalismo não parece estar acontecendo. O que nós estamos vendo é o capitalismo ganhando mais e mais força, ganhando dinâmicas extraordinárias. Então, do ponto de vista econômico, nós vamos ter que resolver isso. Quer dizer, como é que nós vamos... Essa foi a grande questão dos intelectuais europeus, de tradição marxista, mas especialmente os italianos. Como é que nós vamos acelerar a degradação capitalista por meio da consciência de massa, para que aceleremos o processo e cheguemos, então, a um modelo socialista e, quem sabe, a um regime comunista? Já que na economia nós estamos perdendo, já que nós estamos perdendo para o chão de fábrica. E foi quando Gramsci e os seus comparsas intelectuais pensaram, simples, vamos para os jornais, vamos para a mídia e vamos especialmente para as estruturas escolares e educacionais. Vamos entrar nas escolas e nas universidades. Entrando nas escolas e nas universidades, nós vamos trabalhando uma mentalidade revolucionária que poderá acelerar os resultados da degradação inevitável do sistema capitalista. E a partir de então, nessa inspiração europeia e italiana, os intelectuais começaram, já que eles estavam perdendo de goleada no plano da economia, nós vamos começar a trabalhar no plano das mentalidades, o que em parte explica o fato de nós termos ainda hoje, quase, né, a gente está falando de quase um século depois, ou de um século depois, nós temos universidades e mídia e jornalismo e toda a parte, vamos dizer, de concepção intelectual da existência, basicamente completamente cooptadas por uma visão ideologizada de mundo. Porque foi o espaço que os marxistas treinaram para ocupar. E fizeram isso muito bem, fizeram isso com muita competência. Apesar de que, agora, eles não conseguiram resultado nem no plano econômico e continuam não conseguindo resultado no plano ideológico. Continuam maciçamente dominando o discurso ideológico, mas a realidade insiste em contrariar essa gente. Fim de parênteses. Eu sabia que os bolcheviques eram marxistas, defensores de um Estado centralizado, algo que eu, anarquista, nego em princípio.
Mas eu colocava a revolução acima das teorias. E parecia-me que os bolcheviques faziam o mesmo. O Alexander Berkman tinha essa convicção de que os bolcheviques, ainda que inspirados por uma certa teoria, eles colocariam a realidade acima de tudo e que fariam concessões a respeito da teoria para chegar aos resultados necessários, à paz, ao fim da fome, ao trabalho. Embora marxistas, eles haviam sido instrumentais na concretização de uma revolução totalmente não marxista, a qual, de fato, desafiava o dogma e a profecia marxistas. Olha que interessante isso aqui. O Berkman, uma testemunha ocular, dizendo o seguinte: a revolução bolchevique não foi exatamente uma revolução marxista, na medida em que fez concessões que não estavam descritas ipsis verbis na obra de Marx. Tanto que, na medida em que ela foi capitaneada por Lenin, Trotsky, eles fizeram concessões muito interessantes no primeiro momento ao sistema capitalista. Claro, nacionalizando uma série de indústrias, nacionalizando uma série de processos, estatizando, mas não fazendo colapsar completamente um sistema de livre mercado que ainda estava aqui e ali presente, ainda que claudicante. Ainda que claudicante. Então, o Alexander Berkman, na visão dele, estava dizendo, olha, os bolcheviques, eles são pragmáticos. Então, eles vão entender que não dá para levar a ferro e fogo certas doutrinas que podem nos levar a resultados ruins. E a esperança do sujeito, então, se mantinha ali acesa. É bonito demais, né? Embora é bonito, mas infelizmente a gente não aprende, né? A gente tem que aprender com esses caras, aprender a não sermos ingênuos, aprendermos a termos uma visão de análise de para onde as coisas estão indo de fato. Não fazer concessões totalitárias, porque só por meio de concessões totalitárias nós vamos conseguir atingir os nossos resultados. Cuidado com essas coisas. Os revolucionários costumam ser comidos no café da manhã pós-revolução. Comidos. Cuidado, cuidado. Embora fervorosos defensores do parlamentarismo, eles o negaram em seus atos, tendo persistentemente exigido a convocação da Assembleia Constituinte. Eles, os bolcheviques, a dissolveram sem cerimônia quando a vida provou a sua inadequação. E não vai dar para fazer esse negócio em termos muito democráticos, não. Nós vamos precisar centralizar o poder para tocar o processo revolucionário adiante. Abandonaram sua política agrária para adotar a dos socialistas revolucionários em resposta às necessidades do campesinato. Aplicaram resolutamente métodos e táticas anarquistas quando a urgência da situação assim o exigiu. Em suma, os bolcheviques pareciam, na prática, não na teoria, um partido completamente revolucionário, cujo único objetivo era o sucesso da revolução. E isso animava o Alexander Berkman. Pô, esses caras vão deixar a teoriazinha de lado, eles querem o sucesso da revolução, e eu vou trabalhar com esses caras pelo sucesso da revolução. Um partido que possuía coragem moral e integridade para subordinar suas teorias ao bem-estar comum. Nós vamos atrás do bem-estar comum. E se tivermos que, por isso, fazer concessões teóricas, em plano prático, às teorias que nós defendemos, nós vamos fazer. Berkman estava feliz da vida em sua chegada à Rússia, depois de deportado dos Estados Unidos. Não havia o próprio Lenin frequentemente afirmado que ele e seus seguidores eram, em última análise, anarquistas? Que o poder político era para eles apenas um meio temporário de realizar a revolução? Ele mesmo não disse isso? Que eram ele e os seus seguidores anarquistas, no fim das contas?
e que usavam o poder como meio temporário de realizar a revolução, o Estado iria gradualmente se extinguir, desaparecer, conforme Engels havia ensinado, porque suas funções se tornariam desnecessárias e obsoletas. Nós, revolucionários bolcheviques, queremos o quê? A redistribuição do poder junto ao povo, junto aos sovietes. Nós queremos os camponeses, os soldados, nós queremos os trabalhadores conduzindo as suas próprias vidas. Nós queremos essa gente. E o Sandro está comentando aqui, vou até exibir aqui o comentário, não aprendemos com os erros do passado. Hoje abrimos concessões a figuras execráveis como Alexandre de Moraes, em nome de garantia do Estado democrático de direito. São sempre contradições históricas. Quer dizer, então, que para garantir a liberdade eu tenho que abrir mão da liberdade. Para garantir a pacificação eu tenho que ter o recrudescimento dos ataques intestinos ao próprio regime, à própria estrutura social. Enfim, isso está destinado a não funcionar. Não existe isso de... Eu teria uma expressão bem mais vulgar para isso, mas eu não vou usá-la. Não existe isso de só vou até esse ponto. Só vou até esse ponto aqui, daqui para cá não, vocês podem ficar tranquilos. Vocês estão vendo aí o nosso Supremo Tribunal Federal? Mais da metade do Supremo envolvido, enredado em escândalos de corrupção, porque oferece poder demais, liberdade demais a uma gente e acredita-se na ideia de autocontenção. Não, são pessoas tão brilhantes e maravilhosas, como eles mesmos dizem ser, que eles não precisam, por exemplo, de um código de ética. Isso daí é para gentalha como vocês, que precisam de código de ética, de código moral. Nós não. Nós nos acertamos aqui. Mas, ministro, o senhor a sua mulher está recebendo dinheiro de bandido em proporções homéricas, nababescas, para fazer um trabalho que não foi comprovado. Isso daí é um negócio pesado. Tudo quanto é ministro pegando carona de jatinho. Por que ministro não pode voar de voo comercial? Porque então, fica mais barato contratar um daqueles que ficam acompanhando ali e tal. Não, tudo é voo de jatinho e não sei o que, todo mundo enredado com bandido. Não, mas não é, vocês são meros mortais. Então é isso aqui, os bolcheviques. Não, olha, nós vamos só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu, portanto, aceitei os bolcheviques como a vanguarda sincera e intrépida da emancipação social do homem. Minha fervorosa aspiração era trabalhar com eles, ajudar na luta contra os inimigos da revolução e contribuir para assegurar seus frutos ao povo. Nesse estado de espírito, cheguei à Rússia soviética. Como tão apaixonadamente eu havia declarado em nosso primeiro encontro de boas-vindas na fronteira russa, vim preparado para ignorar todas as diferenças teóricas de opinião. Vim para trabalhar, não para debater, para aprender, não para ensinar, para aprender e ajudar. Eu realmente aprendi e tentei ajudar. Aprendi dia a dia, ao longo das longas semanas e meses, em várias partes do país. Mas o que vi e aprendi contrastava de tal modo com minhas esperanças e expectativas que abalou os próprios alicerces da minha fé nos bolcheviques. Um homem que tinha um compromisso pessoal de defesa dos bolcheviques e que violou convicções para permanecer ao lado dos bolcheviques, não conseguiu sustentar isso por muito tempo. Não que eu esperasse encontrar na Rússia um Eldorado proletário. De modo algum. Eu sabia quão grande era o árduo trabalho de um período revolucionário. Quão imensas eram as dificuldades a serem superadas.
A Rússia estava sitiada em várias frentes. Havia contra-revoluções interna e externa. O bloqueio estava matando o país de fome e negando até mesmo assistência médica a mulheres e crianças doentes. O povo estava exausto pela longa guerra e conflitos civis. A indústria desorganizada, as ferrovias destruídas. Eu tinha plena consciência da terrível situação da Rússia, com a Rússia derramando seu último sangue no altar da revolução, a sua derradeira esperança, enquanto o mundo em geral assistia como uma testemunha inerte e as potências aliadas contribuíam para a morte e a destruição. Uma mentalidade idealista como só um anarquista poderia ter. Como só um anarquista poderia ter. Só que, diferente de muitos anarquistas, disponível, disposto a ceder nas suas convicções teóricas. Eu salto alguns parágrafos. Minha proximidade com os bolcheviques, minha franca parcialidade em favor deles, irritava meus amigos e afastava meus camaradas mais próximos. No entanto, minha fé nos comunistas e em sua integridade não seria influenciada, firme. Era uma prova, mesmo contra as evidências dos meus próprios sentidos e julgamentos, das minhas impressões e experiências. Isso sempre me impressiona muito, como o ser humano é vítima de uma natureza desgraçada, que é a nossa natureza, quando nós desejamos acreditar em algo, quando nós submetemos o nosso entendimento a um convencimento irracional. Mesmo contra a evidência dos meus sentidos e julgamentos, mesmo contra as minhas impressões e experiências, eu continuei defendendo os bolcheviques. Mesmo contra os meus amigos, mesmo com todos os problemas pessoais que eu enfrentei a partir daí. Nossa, filho. A vida e a realidade continuamente desafiavam minha fé. A vida e a realidade, o que nós chamaríamos hoje de as evidências, desafiavam a minha fé. Eu via desigualdade e injustiça por todos os lados. A humanidade sendo pisoteada, a suposta exigência servindo de pretexto para a traição, o engano e a opressão. Vi o partido que estava no poder suprimir os impulsos vitais da revolução, desencorajar a iniciativa popular e a autoconfiança, elementos tão essenciais para o seu crescimento. Cara, é inevitável. É toda vez isso. Os ideais revolucionários destruídos na base da própria revolução. Como alguém ainda há de acreditar nesse tipo de coisa? Mesmo assim, agarrei-me à minha fé. Com tenacidade, nutri a esperança de que por trás dos princípios errados e das táticas inadequadas, por trás da burocracia governamental e da autocracia partidária, ardia a chama do idealismo que varreria as nuvens negras do despotismo, assim que o governo soviético estivesse a salvo da interferência dos aliados e da contra-revolução. Isso já foi descrito tantas vezes que eu nem saberia contar. Você ascende ao poder para debelar as forças inimigas e instituir um regime de paz, liberdade e prosperidade. Mas tem sempre um inimigo que nunca vai embora. Às vezes interno, como o Exército Branco, às vezes externo, como os aliados ocidentais, enfim.
Tem sempre alguém que não vai embora para que você tenha que se manter no poder. E o que acontece é que desconfianças surgem e você começa a reagir de forma mais e mais agressiva, mais e mais agressiva, mais e mais contundente, a ponto de você começar a rifar a vida dos seus aliados. Lá dentro do Instituto Sociedade da Lanterna, a gente lê um outro livro que conta parte desse período, no qual, de um outro Alexander. É Alexander Solzhenitsyn? Me deu um lapso aqui agora, se o primeiro nome é Alexander, alguém me ajuda. Mas do Solzhenitsyn, do arquipélago Gulag, ele fala, olha, soldados do regime que voltavam do Ocidente, portanto, soldados do regime, heróis de guerra, eram presos e mandados para os gulags. Mas, imagine, você está no Brasil, soldados brasileiros vão para uma guerra no Paraguai, e aí voltam para o Brasil, que deveriam ser recebidos como heróis de guerra, não, são presos, são mandados para o Gulag. Por quê? Porque o que eles viram de benefícios da vida no Paraguai não pode ser contado e descrito por aqui. Então começou a haver uma perseguição sistêmica a aliados. Obrigado, Zerota. O cara tinha fé na revolução, como se fosse uma religião estatal. Mas é exatamente isso. O revolucionário, ele está imerso numa empreitada messiânica. Entra aí nos grupinhos de WhatsApp, dos malucos dos grupinhos de WhatsApp, e os caras, eles não conversam sobre política, eles conversam sobre empreitadas messiânicas. É uma gente absolutamente perigosa. Porque o sujeito, quando não admite a possibilidade de estar errado, de que sua tese possa ser falseada, portanto, ele é portador de uma verdade absoluta, todo o resto é só uma questão de adequação de leitura. Você tem dona de casa brasileira que fala assim, não, no regime militar aqui tinha que torturar mesmo, esse bando de safado, tinha que torturar, matar mesmo. Minha senhora, a senhora é dona de um poodle, a senhora dá umas voltinhas com o seu cachorrinho, a senhora cozinha final de semana para sua família. Como é que a senhora fala? Porque você está imerso numa concepção doentia de realidade. Então você começa a perdoar erros, perdoar desvios, a justificar erros, justificar desvios. É mais ou menos quando você quer continuar com uma pessoa que já deu todas as provas do mundo de ser inadequada. Você começa a falar assim, ah, nossa, mas olha que bonito quando ele toma banho, né? Ele lava o cabelo, primeiro ele passa do lado esquerdo, depois do lado direito. É tão bonito ver isso. Cara, do que você está falando? Você começa a encontrar motivos 1000 para tentar justificar uma escolha que não se sustenta nos fatos. Por 18 meses de angústia e experiência de cortar o coração, agarrei-me a essa esperança. E dia após dia crescia a certeza de que o bolchevismo estava se revelando fatal para os melhores interesses da revolução, que o poder político havia se tornado o único objetivo do partido dominante. Pega a história da política recente no Brasil. Os caras rifam a própria mãe. Não existe isso. E quem descreveu isso muito bem foi um cara que também flertou com as teses socialistas, um sujeito chamado George Orwell, que para mim foi o sujeito que
entendeu a natureza da coisa quando as mensagens sobre o que estava acontecendo no regime soviético começam a chegar a ele de maneira direta. E aí uma ficha começa a cair. Que lá em 1984 ele fala: vocês acham que nós estamos atrás do poder para fazer alguma coisa? Vocês, brasileiros do século XXI, e o meu amigo Álvaro espanhol, que tá, não sei se ele continua aqui, vocês acreditam que os políticos, em sua maioria esmagadora, estão querendo o poder para realizar alguma coisa, que, portanto, o poder político é um meio para atingir um fim? Escuta, vou contar um negócio para vocês, assim, não se assustem. É o poder pelo poder. Isso está descrito. É o poder pelo poder. Eu chego ao poder e agora eu vou fazer o que for necessário para continuar no poder. E quando eu não puder mais continuar no poder, para passar o poder a um aliado. O poder é o fim. E dia após dia, crescia a certeza de que o bolchevismo estava se revelando fatal para os melhores interesses da revolução. Que o poder político havia se tornado o único objetivo do partido dominante. Que o Estado, com seu comunismo de caserna, era escravizador e destrutivo. Aí o sonho começa a se desfazer. Aí o sonho começa a se desfazer. Não, desculpa, político não está nem um pouco interessado em deixar marca. Político está interessado em poder e tudo aquilo que pode derivar do poder. A marca é só um símbolo necessário para a manutenção do poder. Não é para deixar a marca. Deixar a marca é um meio de manutenção do poder, entendeu? Esse é o ponto. Eu trabalhei na Câmara Federal por um tempo e chegou um dia que eu comentei com o pessoal que trabalhava no mesmo gabinete que eu, falei assim, está faltando lugar para homenagear político. Então um político morria, um deputado morria, imediatamente os outros deputados se uniam para falar assim, nós temos que dar um nome de alguma coisa. Aí, nome de ponte? Não, as pontes já estão nomeadas. Nome de avenida, rua, vai pegando alguma coisa. Aí começaram a usar estou falando sério, tá? Os corredores da Câmara Federal. Como há vários corredores, então aquele corredorzinho que leva não sei o que, é o corredor deputado não sei o que. Falei, não demora, vai ter o banheiro. Aí, o banheiro já não vai ser suficiente, vai ser a latrina, o que é mais apropriado. Latrina, deputado, não sei o que, não sei o que. Quando você estiver ali defecando, você se lembrar da fabulosa obra deixada pelo deputado. É isso, né? É o garagem, não sei o que. Como tem várias vagas na garagem, eles têm que deixar ali. Vi bolcheviques ganharem impulso de modo contínuo no plano inclinado da tirania. A ditadura do partido se tornar o absolutismo irresponsável de alguns senhores. Os apóstolos da liberdade se tornarem executores do povo. Cara, olha o peso disso. Como é que ainda tem um desgraçado que tem a coragem de defender essas coisas ainda hoje, em pleno século XXI? A nossa profunda capacidade de aprender com os nossos erros. De vez em quando eu acho que a IA vai suplantar o mundo humano, porque a IA aprende com os erros. Quando você avisa para a IA, não quero que você use mais isso aqui é um erro, ela aprende, ela não repete o erro. Nós não somos assim. Você comete uma coisa errada, aí no mês seguinte você está fazendo a mesma coisa errada, mas não aprendemos. A cada dia as evidências condenatórias se acumulavam. Vi os bolcheviques refletirem a revolução como um monstro grotesco.
Vi as trágicas necessidades revolucionárias institucionalizadas em um terror irresponsável. O sangue de milhares derramado sem razão ou medida. Os caras eram mandados para a prisão. Aliados. Chegava lá, falava assim, ó, eu tô achando que a Zaira, tô achando que a dona Cirlei, elas são um problema para o regime, porque eu as vi tomando um sorvete juntas e fazendo um símbolo com a mão que lembra um movimento contra-revolucionário. Os caras iam lá, te prendiam, sem julgamento, te metiam 10 anos de gulag, te tirava de madrugada de casa, mas tem vários, são centenas, são milhares de relatos. Olha isso. Vi os trabalhadores subjugados, o país inteiro silenciado pela ditadura do partido e sua brutalidade organizada. Vi aldeias inteiras devastadas pela artilharia bolchevique. Vi as prisões lotadas, não com os contra-revolucionários, mas com operários e camponeses, com intelectuais proletários, com mulheres e crianças famintas. Vi os elementos revolucionários perseguidos, o espírito de outubro crucificado no Gólgota do onipotente Estado comunista. Do onipotente Estado comunista. Ainda assim, eu não admitia a aterradora verdade. Ainda persistia a esperança de que os bolcheviques, embora absolutamente errados em princípio e na prática, ainda se agarravam a alguns resquícios da bandeira revolucionária. Interferência aliada, bloqueio e guerra civil, a necessidade da tal fase transitória. Não, é fase transitória, a gente está matando, está prendendo a esmo, assim, é fase transitória, a gente tem que aniquilar todos os males, então é assim mesmo. Desse modo eu buscava apaziguar minha consciência indignada. Quando o período crítico passar, a mão do despotismo e do terror será retirada, e minha fé duramente testada terá sido justificada ao final. Então é um embate espiritual. É um embate espiritual. As políticas comunistas, no entanto, não mudaram. E aí o que acontece? Aqueles que ainda tinham algum vestígio realmente revolucionário, de acordo com os ideais da Revolução Bolchevique, começam a criar dissensões e oposição ao Partido Comunista. A Ide está falando um negócio aqui que é importante. A criminalização no Brasil tem esse caráter, apenas aparentemente soft. Nós temos pessoas presas, mandaram prender aí com 14, 15 anos de prisão um empresário porque deu R$500 para um bando de velho desocupado ir para Brasília fazer quebra-quebra no 8 de janeiro. Os caras estão mandando prender. Assim, ó. Gente corrupta mandando prender baderneiro por 14, 15 anos, com 14, 15 anos de prisão. Ministro do Supremo enredado em escândalo de corrupção, dando canetada de 14, 15 anos. E a gente tocando as nossas vidinhas, né? Enquanto não é comigo, enquanto não é com nenhum parente meu, imagina. E aí surge essa dissensão interna. Especialmente por uma tentativa de contra-revolução que ficou conhecida como Kronstadt. Perdoem o meu latim.
É uma cidade portuária russa que ficava ali no Golfo que fica ali no Golfo da Finlândia. Marinheiros começaram ali uma contra-revolução que, segundo o Alexander Berkman, tinha tudo para debelar os abusos da Revolução Bolchevique. Os caras tinham armas, então existia uma força militar de fato, mas essa força contra-revolucionária não avançou. E ali isso teria sido um momento decisivo para que o Partido Comunista então solapasse esses movimentos contra-revolucionários e instituísse um regime realmente mais e mais sangrento, mais e mais agressivo. Os bolcheviques, diante desse movimento contra-revolucionário, nunca antes os bolcheviques estiveram tão próximos da destruição. Mas Kronstadt, como o resto da Rússia, não pretendia guerrear contra a República Soviética. Não desejava derramamento de sangue e não dispararia o primeiro tiro. O que Kronstadt exigia eram apenas eleições honestas, sovietes livres do domínio comunista. Proclamava as palavras de ordem de outubro e revivia o verdadeiro espírito da revolução. O movimento foi esmagado tão impiedosamente quanto Thiers e Gallifet massacraram os comunardos de Paris. E, com Kronstadt, todo o país e a sua última esperança. Com ela também minha fé nos bolcheviques. Momento. Ele está fazendo referência a essa revolta nessa cidade em 1921. Em 1921. E ali ele vai dizer como esse movimento contra-revolucionário não avançou. Ali minha esperança com os bolcheviques cai por terra. Naquele dia, rompi definitivamente e revogavelmente com os comunistas. Ficou claro para mim que jamais, em hipótese alguma, eu poderia aceitar aquela degradação da personalidade e da liberdade humanas, aquele chauvinismo partidário e absolutismo estatal que se tornaram a essência da ditadura comunista. Percebi finalmente que o idealismo bolchevique era um mito. Por isso, o mito bolchevique. Por isso, o mito bolchevique. Era uma ilusão perigosa e fatal para a liberdade e o progresso. Para a liberdade e o progresso. Enfim, é um... Eu não quero ficar... Eu não vou ler o capítulo inteiro, obviamente, mas me permitam só mais 5 ou 6 linhas. O Estado comunista é, em essência, na prática, a ditadura do seu comitê central. Ide, obrigado, meu bem, pela doação. Todo cidadão, eu agradeci a Zaira também, né, a Rose, brigadíssimo. Todo cidadão deve ser, antes de tudo, um servo do Estado. Um servo do Estado. Eu sempre digo isso, eu vou morrer dizendo isso, e não vai adiantar muito, mas e daí? Tem que dizer. Passou de hora de pararmos de classificar políticos apenas como de direita ou de esquerda. Essas são categorias que não dizem a realidade do que nós devemos observar, combater e procurar. Porque existe coletivismo e estatismo fortemente instalados nas forças da direita e da esquerda. E nesse sentido, nós vamos continuar atrás de quem tem a coleira mais colorida e mais confortável, e não de nos livrarmos das coleiras.
Eu vi direita e esquerda no Brasil censurando, estatizando, avançando contra as riquezas dos empresários, do cidadão comum, batendo recorde de captação de impostos. Cuidado. Eu vi, ninguém me contou, eu estou aqui agora como Alexander Berkman, né? Eu vi deputados de direita em discursos que, se eu decalcasse só o discurso e despersonalizasse, tirasse a foto, a imagem da pessoa, você ia falar assim, é um deputado do PSOL, é um deputado da extrema esquerda. Cuidado, cara, cuidado. Aqui nós estamos falando de coletivismo versus indivíduo, versus a preservação. E aí é bonita a batalha do Alexander Berkman. Porque ainda que muito idealizada, e o mundo depende dos idealistas, né? Às vezes até errando, como ele erra ao promover atentado nos Estados Unidos, mas esse desejo de defesa das liberdades. E quando ele percebe, cara, aqui não tem mais jeito. E se você for olhar a data, que ele fica ali de janeiro de 20 a dezembro de 21, então assim, foram 2 anos, até que poderia ter demorado mais para cair a ficha. Tem gente que fica casado muito mais tempo com uma série de desgraças e acorda só 10, 20 anos depois, né? Ele acordou até relativamente cedo, com 2 anos. Todo cidadão deve ser, antes de tudo, naquele regime, um servo do Estado, seu funcionário obediente que executa de maneira inquestionável a vontade de seu senhor. O que nós brasileiros somos hoje? Se não servos absolutos de um Estado inchado. Tenta empreender, tenta construir você a sua riqueza. Tenta pegar o dinheiro que o seu pai acumulou em vida para que você possa construir a sua própria. Não há nada que você possa fazer que não dependa de uma concessão estatal, de uma liberdade que te foi tirada antes. O Álvaro, que estava aqui há pouco, não sei se ele continua aí, marido da Thelma, que fazem parte do ISDL, do meu Instituto Sociedade da Lanterna, a gente estava na Grécia agora, coisa de 2, 3 semanas, falando sobre isso. Ele é espanhol, eles moram em Vigo, e ele falou, nós estamos vivendo um estado neo-soviético, ele brincando, dizendo que a Espanha era a Coreia do Norte da Europa. Um regime fiscal impossível, as pessoas não estão dando conta. Porque a ideia é poder e tirar dinheiro, meu amigo. É poder e tirar dinheiro dos caras. E a gente está sempre no próximo carnaval, tem agora... O que tem agora? Páscoa, né? Tem Páscoa, nós estamos na Páscoa, comer chocolate. Porra, mas aí 70% de imposto em cima de chocolate, não sei. Ah, vamos lá, vamos fazer um esforço aí. Ontem, Bá e eu saímos do supermercado com uma sacolinha assim, um negocinho assim, R$90. O que está acontecendo? O que está acontecendo, cara? Imposto, sangra, 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 sangra. E vocês aplaudindo político por corte de internet. Aí, nossa, você viu como é que ele xingou a Janja? Nossa, você viu como é que ele falou do Bolsonaro? Nossa, você viu como é que é? É Tramontina. Corte, Tramontina. Ô tempo desgraçado. Pelo amor de Deus. Toda livre iniciativa, tanto individual quanto coletiva, é eliminada dessa visão do Estado. Os sovietes do povo são transformados em setores do partido no poder. As instituições soviéticas tornam-se escritórios sem alma.
meros transmissores da vontade do centro para a periferia. Todas as manifestações da atividade estatal devem apresentar o selo de aprovação do comunismo, conforme interpretado pelo grupo no poder. Tudo mais é considerado supérfluo, inútil e perigoso. Inútil e perigoso. Com sua declaração "O Estado sou eu", a ditadura bolchevique assumiu total responsabilidade pela revolução em todas as suas implicações históricas e éticas. E paralisaram todos os esforços construtivos do povo exatamente em nome de um ideário que passa a ser completamente diverso, de um ideário originário. Que é o revolucionário lá na ponta. Então, é muito legal nós olharmos para a história para não repetirmos esses erros, né? Até uma comenta aqui. Aqui na Espanha falaram que os espanhóis queriam ficar em casa na Semana Santa e não queriam viajar, não pela crise no país, e sim para camuflar que o povo está afogado em impostos. Então, assim, é claro que não tem uma frase de uma conhecida, como é que eu chamo isso? De uma conhecida combatente norte-americana que disse assim: eu teria libertado mais escravos, esqueci o nome dela agora, se esses indivíduos se reconhecessem como escravos. Então, é um trabalho de tentativa de esclarecimento, assim, né? De um bom diagnóstico. Por quê, Thelma? O que está acontecendo na Espanha meio que está acontecendo no mundo todo. A democracia está em crise no mundo porque os estados, eles estão inchados demais, eles cresceram demais, eles vão aumentando a demanda sobre os indivíduos e os indivíduos começam a se sentir sufocados. A resposta que nós vamos dar a isso é algo que nós vamos ter que analisar. Agora, o que é importante? Aprender com a história. Ver o que nós já fizemos de certo e fizemos de errado. É interessante que os melhores resultados nós obtivemos escorados na preservação das liberdades individuais. Ali na preservação das liberdades individuais a gente obteve resultados muito interessantes. E ninguém vai dizer no poder que está fazendo o que está fazendo para não garantir as liberdades individuais. Eles sempre vão dizer assim: olha, não, peraí, eu vou tirar um naco da sua liberdade individual, mas é para a sua segurança, é para o seu bem. É mais ou menos aquele cara que agride dentro de casa e fala assim: não, mas eu agrido porque eu te amo. Porque no dia em que eu não te amar mais, eu não vou mais te espancar. Então, é preciso tomar cuidado. E aí, o nosso cérebro, né, como o cérebro do Alexander Berkman no primeiro momento, ele começa a se convencer diante dessas mentiras que nós vamos contando para nós mesmos. Não, é verdade, né? Ele só me espanca porque ele me ama. É um amor ruim, assim, às vezes, mas é amor, né? Não, o Estado está me extorquindo. É um Estado que vai te extorquindo. Eu, às vezes, palestro para empresários, os caras assim... Olha lá o Álvaro falando. Sim, a Espanha é a Coreia do Norte fiscal da Europa. Vai ficando pesado, moçada, vai ficando pesado. E para nós brasileiros, né, nosso Estado cresceu demais, nosso Estado inchou demais, nós demos muito poder aos caras, muito poder. Nós demos muito poder a essa classe política. Então, assim, as pessoas às vezes me perguntam, eu falo, cara, mas e aí, como é que a gente combate isso? Nós temos que buscar agentes políticos que queiram a diminuição do tamanho do Estado.
e não o uso propositivo do tamanho do Estado. Entende a diferença? Então, assim, eu vou votar em que político? Político que queira diminuir a quantidade de leis, que queira diminuir impostos, que queira combater o excesso do poder estatal, etc, etc. Agora o cara que chega e fala assim, não, eu vou pegar o Estado como está, mas eu vou usar toda essa estrutura a favor do cidadão. Cara, isso daí realmente... Aí, historicamente, né? Falando historicamente, parece que a coisa não vai funcionar muito bem. Então, o Mito Bolchevique, livro do mês no Clube Ludovico, é um super documento. E aí, como eu disse, na forma de uma espécie de diário, ele vai descrevendo. Ele fala sobre o Lenin, né? O que virou Lenin? O que se esperava de Lenin e o que aconteceu no final das contas? A ida dele a Petrogrado. Enfim, é muito interessante as instituições soviéticas, como é que elas foram se estabelecendo. E são textos que não são longos, assim, os capítulos não são longos, são capítulos curtos, mas são capítulos dinâmicos que vão dando uma ideia de todo o horizonte que se estabelecia para o regime bolchevique. Vale muito a pena. Então, quero agradecer muito a todos vocês que cá estiveram, que curtiram, que comentaram. E eu sempre lembro, né, que não é para sermos pessimistas com relação ao futuro, não, porque a gente chegou a esse estado de coisas por uma concessão nossa, por uma falha dos nossos bisavós, por uma falha dos nossos avós, dos nossos pais, que foram omissos, que deixaram a coisa, e agora nós estamos falhando, né? O que nós vamos deixar para os pósteros? Então, o que está em jogo aqui é um tipo de legado. As escolhas que nós fizermos agora, dificilmente nós vamos usufruir das benesses dessas escolhas. Mas a gente vai deixando lições e reflexões importantes para o futuro. Aprender com o passado. Né? Então, é preciso olhar esse passado de forma crítica e o livro do Berkman é muito interessante nesse sentido. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Não se esqueçam, para quem assinar o Clube Ludovico para receber ainda até ali, acho que é dia 8 ou dia 9, quando termina o ciclo desse livro, do Berkman, a gente vai mandar para vocês gratuitamente um acesso à imersão, à Letéa, que vai acontecer nos dias 18 e 19 de abril. Tá bom? Aproveitem, aproveitem. Beijo muito carinhoso para vocês. Bom resto de feriado aqui no Brasil. Descansem, descansem. Até!